Muito bem, senhoras e senhores, ótima tarde para você que acompanha a nossa programação Mega Hits Web Rádio. São 12:00 em ponto, neste sábado 20 de abril de 2024, começando mais um episódio no nosso podcast Trocando uma Ideia. Hoje a gente recebe aqui em dose dupla a fonoaudióloga Carla Joane e também o psicólogo o João Rafael. Eu quero aproveitar para agradecer aqui os nossos patrocinadores, Açaíteria Uai Delícias, também a Cerâmica Serran, o Supermercado e Sacolão Popular, o Super Smart Azevedo e também o Plano de Assistência Familiar Bom Pastor. Para você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, aproveite, curta e compartilhe o nosso link para que mais pessoas possam nos assistir. Você pode nos acompanhar também pelo nosso site webradiomegahits.com e também pelo nosso aplicativo no Radiosnet. Muito bem, eu começo aqui dando boa tarde aos meus convidados, a Carla, o João, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. A gente vai falar sobre a campanha Abril Azul de conscientização, de conscientização ao autismo, né? Fique à vontade, boa tarde a vocês. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde, Gildo. É muito bom estar aqui falando sobre esse assunto que é tão necessário e a gente está discutindo aqui com toda a galera, né? Obrigado pelo convite mesmo. Muito bem, a gente começa então fazendo aquela pergunta básica, né? Que eu queria que vocês explicassem o que é o autismo. Por incrível que pareça, ainda tem gente que não sabe do que se trata, né? Essa doença, né? E aí é que tá. É uma questão que é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Quando a gente fala sobre alguma questão como essa complexidade que a gente fala que é da família TEA, que é do transtorno de espectro autista, que hoje já vem com uma nova visão através da atualização da classificação internacional de doenças. Quando a gente pega sobre essa questão e fala sobre doença e a gente coloca sobre a vida de um sujeito com autismo hoje, que a gente tem algumas séries de mitos e verdades que a gente tem que ainda tá tentando mudar isso, né, na cabeça tanto do autista, como da população, como da família, como os profissionais, inclusive, que ainda tem uma série de dúvidas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o transtorno de espectro autista, ele vem dizer sobre uma questão que é um funcionamento atípico do neurodesenvolvimento da criança. A gente fala da criança porque quando a gente pega algum tipo de dano em que o sujeito ele pode se prejudicar de alguma forma, ter algum tipo de disfunção no seu viver, né, nas suas coisas que tem que fazer do seu dia a dia, nós podemos ter alguns tipos de trauma, como por exemplo alguns traumas neurológicos que fazem que o sujeito tenha algum tipo de dano na vida, ele tenha um prejuízo na fala, prejuízo na parte motora, comportamentais, assim, que possa, né, dificultar a interação dele com o mundo. Dentro do caso do autismo, a gente fala sobre a criança autista porque o sujeito já nasce com autismo, né? Diferente de algumas ideias que nós tínhamos aí há um tempo atrás, onde tinha o autismo tardio, né? Isso aí é uma coisa que já vem também sendo desmistificada. Então, esse sujeito, ele por uma série de questões, ele nasce com uma condição diferente de lidar com o mundo. A forma com que ele interage interpessoalmente. Ele recebe as informações também é diferente. Isso. Como é que ele devolve isso para o mundo, né? Principalmente, que é de que, inclusive, tem a questão da parte que é da doença, porque a Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência identifica o autismo dentro desse cadastro deles. Também, inclusive, é feito um investimento de muitos milhões aí de reais para que esse sujeito com autismo ele seja bem assistido. Isso, bem assistido pelo serviço de toda a rede, educação, assistência social, saúde. Então, basicamente é isso, é um sujeito que ele pode ter um tipo de diferenciação quanto à questão inclusive de linguagem verbal e não verbal, né, Carlos, sobre como lida com o mundo. Né? Então, assim, só pra gente corrigir um pouquinho, a gente não considera o autismo como doença, porque a gente entende doença que ela vem uma cura. Então, o autismo, ele não tem cura. Então, ele é um transtorno do desenvolvimento, né? Um distúrbio do desenvolvimento. Então, esse mês de conscientização é justamente para levantar essas pautas, né, em respeito às pessoas dentro do diagnóstico autista. Isso, formas diferentes de ser. Formas diferentes de ser.
Certo. E existe uma classificação para o autismo? Como funciona assim? Existe. Isso, inclusive, é importante, porque apesar de a gente falar assim, não é uma doença, então não tem um remédio, então não tem uma cura, mas não é bem assim. Existe, como a gente estava falando, a classificação internacional de doenças, que ela vai sofrendo algumas atualizações de acordo com o que a população, a sociedade vai desenvolvendo, né? Inclusive, porque nós não tínhamos, o pessoal questiona muito, mas a gente não tinha esse tanto de autista como nós temos hoje. Primeiro que nós temos a questão do diagnóstico, que existe, né, ali a classificação, e tem como fazer aí um estudo maior, essas pesquisas, e de acordo com que a gente vai crescendo cada vez mais com estudos, com pesquisas que são feitas, e com o que a gente vive dentro da clínica também com o paciente, dá para a gente poder desenvolver comportamentos, práticas, estudos e técnicas muito mais específicas, para que a gente consiga ter uma clínica mais eficaz. Lá no CID-10, por exemplo, que é a Classificação Internacional de Doenças, que não tinha sido atualizado, com toda essa bagagem aí que vem falando sobre o autismo, a gente tinha, por exemplo, lá ao invés do nome, essas listas eles trazem uma classificação que é de códigos alfanuméricos. Tem uma letrinha lá e tem um número que vem depois, né? Aquela letrinha vem falando sobre uma questão, se é de classificação, que é de alguma questão que é motora, física, se é intelectual, se vem se tratar de alguma questão que é de virose, sabe? A forma com que é classificado o quadro. E depois as especificações, que são os númerozinhos que vem lá depois. O autismo, por exemplo, ele tira até o CID-10, que foi atualizado, parece que até novembro de 19, a gente trabalhava com ele lá quando o médico passava lá, por exemplo, no receituário, que estava um risperidona, uma carbamazepina, ou então vinha com um laudo médico lá, falando sobre autismo, colocava F84.0, F84.1, né, 1.2, e isso aí dizia sobre questões de transtornos globais de desenvolvimento, que tem a ver também com a questão do autismo. Só que lá antes tinha alguns outros quadros, como o síndrome de Rett, transtorno degenerativo da infância, que era síndrome de Helen, que falava sobre questões específicas dentro desse mesmo tipo de quadro, né? E aí, de acordo com a atualização que foi feita no CID-11, de uma forma muito mais abrangente, muito mais específica, muito mais estudada, melhor feita para poder tratar do autismo, hoje nós temos o autismo aí dentro da lista lá como o 6A02. E aí depois esses numerozinhos eles vão mudando de acordo com as especificidades de cada quadro, né? E aí a gente tem hoje a família TEA, que engloba todos esses outros quadros aí que a gente tinha separado anteriormente, dentro desse transtorno global de desenvolvimento. E aí nós temos a família transtorno do espectro autista. E a gente classifica lá agora de outras formas, que são através de níveis, né? Isso que eu ia falar agora, né? Ficou-se dividido em questão de suporte. Então, tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Quanto mais ele se aproxima do número maior, significa que essa criança precisa também de uma atenção mais individualizada. O nível de suporte 1, por exemplo, é uma pessoa que ela consegue se alimentar normalmente, ela consegue enunciar, consegue solicitar algo. Então, ela tem um comportamento dentro, eu gosto muito de usar uma aspas, né, dentro do normal, porque eu acho que ninguém é normal, de perto ninguém é normal, não existe essa questão normal, né? Então, assim, o nível suporte 2 já é uma criança, a gente sempre volta a bater na tecla como criança, que geralmente são, quando chega, né, pra gente já chega criança, não chega, muito raro chegar já um adulto com diagnóstico autista. Então, quando essa criança chega, ela necessita de um suporte maior, né? Então, é a criança que às vezes ela não verbaliza, ela tem uma dificuldade maior de interagir, mas ela ainda consegue se comunicar. Já o nível 3, que é aquele nível 3 de suporte, é aquele autista clássico. Quando a gente fala autista clássico, é porque há 17 anos atrás, 20 anos atrás, a gente entendia que o autista era aquela criança, aquele adulto que vivia no mundo dele. Então, não falava, não se comunicava, não manifestava desejo em nada. Então, a gente entendia antigamente, quando eu saí da faculdade, sou um pouquinho, né, fonossaura, que a gente brinca um pouquinho sobre isso, né? Quando eu saí da faculdade, ainda era essa classificação. Autista é aquela pessoa que vive presa no mundo dela. Certo. Então, hoje a gente não tem mais isso.
né? Quando o João falou muito bem sobre essa questão, hoje todo mundo fala, tudo é autismo. Não é que tudo é autismo. Hoje se conhece mais sobre autismo do que a gente conhecia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Então a gente entende que dentro desse espectro autista, existem várias formas de comunicar, várias formas que esse sujeito se manifesta, né? A gente considera, inclusive, existem artistas que se encontram dentro do espectro autista. Então, eles conseguem conviver socialmente, estudam, né, namoram, casam. Então, existem vários aspectos dentro do espectro autista. Inclusive, é o que a gente sempre fala, que é muito complicado quando a gente vai confundir a questão de autismo com deficiência intelectual, Isso, né? A questão de existe esse mito ainda aí de que o autista ele é incapacitado de fazer alguma coisa. Apenas 40% da população mundial que tem autismo, o autismo severo, que é o do nível 3, suporte 3, apresenta deficiência intelectual. O restante não. Existem outras disfunções, como por exemplo, a questão de comportamentos que são as estereotipias, por exemplo. Existem alguns autistas que eles têm um comportamento mais embotado. Eles ficam mais no cantinho dele, que é esse que o pessoal falava que vivia no mundo dele, né? Geralmente esses pacientes eles apresentam comportamentos que têm compulsão, né? Tem alguns comportamentos que são compulsórios, de repetir o tempo inteiro, tem uma organização muito bem padronizada, com questão de cores, de tamanhos, isso aí tem essas características, e já tem outros pacientes também que tem uma questão mais de hiperatividade, né? Tanto essa questão de ficar no cantinho dele demais pode atrapalhar para o desenvolvimento dele, né, da parte neurológica, cognitiva, porque vai ter pouca estimulação. E também aquele outro que tem uma hiperatividade vai ter uma dificuldade maior para aprendizado, porque a atenção focada ela não é necessária para poder fazer com que aquele material seja levado para a memória de médio, longo prazo e que aprenda, né? Então tem essa disfunção. Só que a questão de atraso, disfunção, de deficiência intelectual é somente nesses casos que são específicos no autismo severo, né? E aí a gente fala sobre essa questão, porque o autista ele pode ter uma vida tranquila, né? Uma vida sem nenhum tipo de prejuízo, mas é importante a questão da equipe multiprofissional, né? Tá trabalhando. E a gente gostaria de deixar também bem claro que não existe um exame específico que vá diagnosticar o autismo. Na verdade, é uma avaliação comportamental. A gente avalia esse indivíduo relacionado ao comportamento social, né, a questão dele também de deficiência. Também é muito comum a gente ouvir, pelo menos eu dentro do consultório, o seguinte: todo autista é muito inteligente, né? Então, cada autista é único. Você não vai encontrar nunca dois autistas iguais. Quando a gente fala de seres únicos, todos nós somos seres únicos, mas é justamente por isso, porque o autismo ele é muito amplo. Então, um autista, por exemplo, que ele tem muita sensibilidade auditiva, né? Se escutou um barulho muito alto, ele vai colocar a mãozinha no ouvido, né? Às vezes estímulos demais, visuais, muitos estímulos visuais, então ele tem uma sensibilidade, né? Então, nem todos vão ser exatamente iguais. Uns podem ter sensibilidade ao toque, não gostar do toque. Outros podem ter sensibilidade auditiva, como eu disse, algumas visuais. Outros autistas podem ter questão da seletividade alimentar, se alimentam de determinados alimentos, às vezes por cores, às vezes texturas. Então é muito amplo. Por isso que eu volto a falar, nenhum autista é igual. Por isso que às vezes o diagnóstico é um pouco complicado, porque o que eu percebo hoje? Tem muito essa questão, todo mundo é autista, e tem muito essa questão, ele não é autista porque ele não tem cara de autista. Autista não tem cara. Né? É muito complicado. Não é igual, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, que ela já manifesta em todas as características físicas, né? Com a paralisia cerebral também tem uma característica física específica. Então, o autismo, ele não tem cara. Então, desde o autismo leve, como a gente falou, o nível suporte 3 é mais fácil realmente da gente identificar, né? Porque ele realmente requer um cuidado mais especializado. Mas aquele autista nível de suporte 1, às vezes é justamente aquele que encontramos, ele não é autista, ele não tem cara de autista. Então, torna-se difícil o diagnóstico justamente por essas duas características, né? Não tem cara de autista ou
parece muito autista, né? Ele não precisa de todo um cuidado. Então, isso é bem complicado, essa questão mesmo. Em meninas, é mais complicado ainda o diagnóstico, justamente pela questão do comportamento. Né? Geralmente, as meninas são ensinadas a ficar mais quietinhas, né? A serem mais educadas, a serem mais obedientes. E meninos, não. Meninos, a gente entende, né? Desde antigamente, isso, né? Que menino pode tudo, então é mais fácil a gente conseguir perceber essas características justamente em meninos. Por isso que é considerado, é azul, a questão azul, né? Não é que só apenas em homens que existe a questão do autismo, mas a gente entende que a maioria dos autistas se encontram justamente, né, no sexo masculino. Mas mulheres também é muito comum a gente encontrar meninas dentro do espectro autista. Eu queria levantar duas questões aqui, uma baseada no que você falou e no que o João falou. Primeiro, essa questão de como lidar com essa falta de sensibilidade, digamos assim, dessas pessoas que você falou, tudo é autismo, né? É insensibilidade e preconceito também, digamos assim. E o ponto que o João tocou, eu queria saber se tem alguma correlação do autismo com o TDAH. Isso. Pode. Na verdade, a questão de como a gente sensibiliza é conhecendo sobre o autismo. Então, eu não preciso ter um filho autista, eu não preciso ter um parente autista, eu não preciso ter meu vizinho autista para poder entender do autismo. Se eu conhecer, buscar, entender que aquele indivíduo realmente ele precisa de uma atenção individualizada, já estamos assim com muito ganho, né? Então, entra muito essa questão também da inclusão. Né? Inclusive era uma das questões que a gente iria abordar, como que a gente pode incluir, trabalhar a inclusão dentro da sociedade. Primeira coisa é respeitando o indivíduo autista. Né? Então, quando a gente encontra aquela plaquinha que tem o símbolo do autismo, que é um lacinho com os quebra-cabeças nos comércios, indicando a questão da fila preferencial, então eu preciso respeitar e entender que ali, aquele momento, ele precisa ser acolhido. Está dentro de uma fila. Na escola, por exemplo, ter professores realmente especializados para atender esse paciente, essa criança autista, né? Então, ter também um ambiente favorecido para esse paciente autista, essa criança autista, né? E acima de tudo, quando eu gosto muito de bater na tecla da questão da escola, porque é o primeiro contato. Geralmente é o primeiro contato dessa criança, né? Do seio familiar. Fora do seio familiar. Então, hoje, infelizmente, não há um respeito com relação ao professor especial, né? Professor especial, não, desculpa, professor de apoio, né? Então, infelizmente, as leis não são respeitadas. Então, todo autista tem direito a um professor de apoio. Mas, infelizmente, no nosso ser, né, no nosso ambiente, isso não é respeitado. Então, é o que dificulta, né? Então, o autista encontra muitas barreiras dentro da questão familiar, também pela questão de achar que ele não é capaz de determinadas coisas, mas também dentro da sociedade, limitando, né, na questão dos direitos. Como que ela estava falando sobre a questão aí dos símbolos, né, que tem lá do autismo, tem o azul, que realmente essa predominância existe muito. Em cada 4 autistas, 3 são homens e 1 mulher, né? Exatamente porque tem uma complexidade muito grande quando a gente vai pegar qual que é o motivo de ser autista. Por que se tem uma criança autista? Não existe uma etiologia específica para poder falar por qual motivo certinho que uma criança venha a ser autista, venha nascer autista. Dizem que 90% seria uma questão que é de carga genética, né? Que essa questão dos filhos, os meninos aparecerem mais, é porque vem uma seletividade de genes que podem estar desencadeando algum tipo de sintoma que está associado ao autismo dentro da carga genética, e tem uma teoria que é a teoria do copo, que é de que o copinho dos meninos é menor do que o das meninas, que eu até brinco sobre a questão da complexidade de ser mulher, né? Dessa sensibilidade, de toda essa grandeza que é ser mulher, que realmente é uma coisa que é mais sensível, mais alternada, mais diferente. Então, para poder encher esse copinho e o sujeito masculino ele apresentar características de autismo, é muito mais fácil do que para a mulher. Sim. Então, a identificação para poder chegar... Isso, para poder a gente identificar que existe mulher autista,
é mais complicado porque as estereotipias vão aparecer mais no sexo masculino. Até porque, como ela estava falando, tem essa questão cultural de que o homem ele pode ficar subindo em cima das coisas, ele pode aparentar mais esse lado da agitação, né? Agitação motora, que pode demonstrar mais questão de comportamento. A mulher tem que ser mais, né, quietinha, não pode falar muito. A mulher não pode nem demonstrar suas estereotipias. Nem né? vou demonstrar. E aí tem a ver também com aquela outra pergunta que você falou, que é a questão da hiperatividade, né? Nós, como a gente estava falando, existe dentro da atualização das classificações internacionais de doenças algumas melhoras quanto ao que a gente entende sobre os quadros, né? O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está associado a uma questão também de ordem que é neurológica, voltada principalmente à atenção focada, né? Para a gente poder aprender, a gente tem que primeiro ter atenção focada no que a gente está falando, né? Livre de estímulos que vão estimular também nossa atenção, que é a atenção dispersa. A gente vai ter que ter essa atenção focada para a gente poder conseguir pegar esse material, levar esse material para a nossa memória de curto prazo. Nós vamos repetir, a memória vai para o de médio prazo, depois repetir de novo, a gente vai de longo prazo, aí eu aprendi, né? Assim como andar bicicleta, assim como aprender a fazer uma conta. Processo. E acontece que, se eu não consigo ter essa atenção focada, essa função de atenção focada para poder aprender, isso eu não consigo levar esse material para meus outros níveis de memória. Então eu tenho um déficit de aprendizado. Só que aí também tem algumas outras questões também que são de ordem química, que é de uma atividade muito grande, uma hiperatividade. Como por exemplo, dentro dos quadros que a gente pega aqui, o autista que tem uma tendência à hiperatividade. Eles podem apresentar, inclusive, grandes quadros convulsivos, né? Eles podem ter convulsão, inclusive na parte medicamentosa. Uma das coisas que a gente sempre tem que ter muito cuidado. O autismo, quando a gente fala sobre ele, tem questões que são de ordem genética e questões que são de ordens ambientais, né? Aquelas características lá que encheu o copinho do homem, beleza, pode ter chegado ali. Mas quando essa criança nasceu, qual que é o tipo de estimulação que está sendo feita para essa criança, desde que ela nasce? Inclusive no curso que as meninas fazem aqui, eu estava até pensando sobre isso, de contato olho a olho, né? Contato visual que o autista muitas vezes não tem. É uma das estereotipias. Dentro do curso das meninas lá, elas falam sobre a questão do contato visual na primeira hora de vida, né, do aleitamento materno, que é de a mãe estar olhando pro da questão do filho, toque, do olhar, né, pele a pele, né, pegar. Durante o primeiro horário de vida. Então, desde sempre, quando essa criança é estimulada, isso a gente já vai estar fortalecendo alguns tipos de sintomas que vão estar selecionando, caracterizando essa criança como autista. Aí que tá. Nós temos que ter uma sensibilidade muito grande dentro da clínica, porque, como ela estava falando, nós temos autistas que apresentam tais estereotipias e outros que não apresentam. Tem alguns autistas que eles são hiperativos, né? Não significam que eles têm TDAH. E nem todo autista também vai ser hiperativo. Isso que a gente fala. Você nunca vai encontrar dois autistas iguais, né? Então, cada um vai apresentar características diferentes. Na verdade, o TDAH vai entrar vai entrar dentro de uma comorbidade dentro do autismo. Tá? Uhum. E aí, por exemplo, a gente vai usar as técnicas dela, usar as minhas, dentro de uma estimulação, por exemplo, em um estágio de reabilitação. Essa criança que é hiperativa, o estímulo que eu vou utilizar vai ser outro daquela que tem um comportamento embotado, né? E aí, como é que não vai ser da mesma forma que eu vou trabalhar essas duas crianças com o mesmo CID. Inclusive, a questão da hiperatividade. Tem até alguns medicamentos que são específicos para aquela criança. Por exemplo, a gente vê muito utilizar risperidona e carbamazepina. Por que um anticonvulsivante? Neuroleptil. Por que um anticonvulsivante, por exemplo? Porque eles podem chegar a um estado tão grande de hiperatividade, de euforia, que pode apresentar esses quadros de convulsão. Aí entra com, por exemplo, um anticonvulsivante, que é nesse caso específico. Agora, por exemplo, se eu vou pegar, se fosse só uma lista para determinar qual que seria, se eu pegasse uma carbamazepina, um anticonvulsivante, e der para uma criança com um comportamento muito embotado, que já está com aquele atraso ali porque está com o comportamento embotado,
e eu ainda diminuo mais ainda a capacidade com esse anticonvulsivante, eu vou estar prejudicando mais ainda a estimulação dessa criança. Então não é uma regra, não é regra. E nem todo autista necessita também fazer o uso de medicamento. Isso. Então é necessário toda uma avaliação, uma equipe multidisciplinar para estar avaliando essa criança e ver quais são as necessidades dela. Tá? Então, não vai existir regra. Autismo não existe uma regra. Né? O que se torna, assim, admirável e complicado ao mesmo tempo de conseguir trabalhar a questão da reabilitação. Quando a gente fala sobre a questão da forma diferente de ser, acho que a gente ainda deveria pensar isso. E, de repente, pode ser uma porta aberta para a gente poder conseguir só respeitar a diferença do outro. Né? Porque... Porque quando a gente pega, por exemplo, lá, esse símbolo, que é aquele que vem o quebra-cabeça, é exatamente porque cada pedacinho daquele ali significa uma característica de que o público autista pode ter, né? Tem aquele que é hiperativo, tem aquele que é comportamento embotado, tem aquele que não olha nos olhos, tem aquele que olha nos olhos, tem aquele que fala, tem aquele que não fala, tem aquele que anda, tem aquele que anda no ponto dos pés. Então, essa complexidade, ela vem... infelizmente, a gente ainda tem... Né? Ajuda muito o CID, o DSM-5, ajuda muito a gente a trabalhar, mas aí é uma forma de a gente desmistificar a forma de ver o ser humano, né? E levar em consideração de que a gente não deveria segregar para entender, para depois tratar do sujeito, né? E em que fase da vida aparecem os primeiros sinais do autismo? Eu acho que vocês começaram a entrar nesse tema, né? Mas eu falo assim, para quem vai receber essa informação, quando que começa a perceber? Você falou do contato da mãe com o bebê, né? Então, assim, desde bebê, na verdade, os primeiros sintomas eles costumam apresentar. Por exemplo, a criança, ela não olha nos olhos, ela não responde a estímulos auditivos, não responde a estímulos visuais, né? Uma criança que, por exemplo, quando já está um pouco maiorzinha, ela não dá tchau, né? Você chama, ela não olha, né? Não tendo nenhum comprometimento auditivo nesse caso, tá, gente? Falando questões, tá tudo ali dentro dos padrões normais. Então, a gente chama, ela não olha. Tem a questão que o João já abordou, do empilhar objetos, né? A criança, ela costuma separar, enfileirar. Então, tem algumas características que a gente já começa a perceber desde a fase, né, de criança. Por exemplo, a questão do toque. Não gosta que toca, não gosta de abraço, não gosta de beijo, tá? Mas eu quero deixar claro o seguinte, o autismo, ele é um conjunto de sintomas. Sim. Não é assim, meu filho anda na ponta dos pés, meu filho é autista. Meu filho não fala, meu filho é autista. Então, para ele ser considerado autista, ele tem que ter um atraso, uma dificuldade em vários fatores, em vários locais, não específicos. Porque se a gente for olhar, todo mundo tem uma característica autista. Sim. Se a gente for isolar, todo mundo é autista. Por exemplo, eu mesmo tô aqui balançando a cadeira, né? Isso é uma estereotipia. Repetitivos, já tem uma... Né? Uma estereotipia. Né? Então, o autista é isso, é um conjunto de sintomas, é um conjunto de dificuldades que ele vai apresentar. Inclusive, é um dos medos que a gente tem, que a gente recebe muito, crianças patologizadas pela população dentro do consultório. Que não fala, é autista. Que acontece porque existem as estereotipias que elas são mais comuns. Como o Carlinhos está falando, andar na ponta dos pés, não olhar nos olhos, movimentos repetitivos, né, compulsórios, tem a questão da alimentação. Só que acontece que a gente consegue perceber que uma criança é autista, principalmente quem está dentro de casa, né, que é a referência principal, quem está tomando conta. Dentro da primeira infância, ali, por exemplo, de 0 a 6 anos, a gente já vê essas características que ela estava falando. Só que aí acontece muito porque o filho da minha prima não faz. É porque o filho da minha prima fazia assim Isso. e o meu não tá fazendo. Então, há muito essa questão da comparação. Porque o filho de fulana falou com um ano, o meu não tá falando com um ano. Né? Então, a população está se diagnosticando com autismo, né? Mas é uma das principais características. E qual o risco disso, desses diagnósticos feitos por quem não estimulação incorreta. O que pode favorecer algumas características que a criança pode desenvolver realmente. E estigmatizar também essa criança. Exato. Né? E de apresentar um CID para ela que ela não tem. Né? E não ser tratada da forma como ela deveria ser tratada, né? Buscar a ajuda realmente que ela necessitaria. E isso acontece muito. A gente chega com algumas crianças lá dentro do consultório
a mãe já ter iniciado uma estimulação porque viu que uma vizinha estimula o filho dela que é autista dessa forma. Deu né? certo com o filho dela, Isso então ela vai aí. tentar também com o dela. Sem diagnóstico dado, sem nenhum tipo de acompanhamento profissional. Isso é uma coisa que é muito, muito complicada. Tem ainda outras questões que, infelizmente, que a gente vê, eu vi isso muito também na parte de desenvolvimento social, que era de interesses do grupo familiar de que o filho tem autismo, né? Nós temos Acontece muito, ali infelizmente. alguns projetos que eles são para poder tá acompanhando esse pessoal e, como falamos, na questão da segurança, da assistência social, da educação, tem os projetos específicos, onde algumas pessoas elas tentam se favorecer tendo filhos autistas, entre aspas, né? Porque tem, por exemplo, a questão do BPC, né? Benefício de prestação continuada, que é de quando existe lá o laudo médico, entra no processo do INSS, e aí tem uma série de outras funções. Infelizmente, a gente vê muito que, às vezes, a família ela tem responsabilizado a rede, o restante da rede, para poder cuidar dos filhos. Isso é uma coisa muito complicada. De educação é na escola, de saúde é no posto de saúde ou hospital, e se não segurou, a polícia que lide lá quando for grande. Isso é uma coisa muito perigosa. A gente tem que sempre lembrar que o ponto mais importante da rede de apoio de um ser humano é a família. É de onde ele primeiro sai e geralmente para onde ele sempre volta, né? E o contato maior que ele tem. Então aí fica o alerta de que eu tenho alguma dúvida, eu vou procurar uma ajuda, né? Não só tirar da cabeça. Ou vou dar algum medicamento. Isso, que é muito pior. Agora, sem querer sair aqui do nosso tema, mas só para fazer uma observação, é incrível a que ponto chega ao nível de oportunismo do ser humano, né, de aproveitar de uma situação como essa para poder levar Se vantagem. beneficiar. Sim. E quando você apresenta um CID para uma família, porque não é somente o indivíduo que recebe o CID, que recebe o laudo. A família recebe, existe toda uma... Quando você pega, por exemplo, uma criança que chega lá com um CID, que ele tem autismo. Desculpa, para a gente poder falar que não tem, como é que é isso? Se um CID é apresentado, muitas vezes aquilo ali vai ser pro resto da vida dela. Então você já está falando sobre uma estrutura de vida que aquele sujeito ali vai ter pro restante da vida. E a família vai se preparar, né? Ao mesmo tempo que nós temos algumas famílias que a gente tem dificuldade de lidar porque não aceitam o CID, que eu não aceito que meu filho seja autista, que eu não aceito que ele tenha que ter algum tipo de especificidade para estudar, para poder namorar, para poder viajar. Tem alguns já que se oportunizam disso aí. Né, que é uma coisa que é muito triste, é uma questão de uma realidade social do país, que eu acho que isso vai além, inclusive, mas isso acontece muito, infelizmente, e a gente vê, e o pior é que a gente vê dentro do consultório, dentro da clínica, que não é isso, que não é bem aquilo, né, e a gente vê até pais que reforçam comportamentos de que a criança apresenta pra gente, só que a gente identifica que não tem, né, aquela Conforme a convivência com a criança, a gente consegue perceber realmente qual é o nível de dificuldade dele. Então, não é só o pai chegar e falar assim, olha, meu filho é autista. Então, a gente vai avaliar essa criança, ela precisa ser avaliada. Por isso que a gente fala da questão da rede. Nenhum profissional, ele fez o diagnóstico sozinho. Né? Então, tem o psicólogo, tem a fono, tem o neuro, tem o pediatra, tem o psiquiatra. Então, é uma série de profissionais para a gente realmente chegar nesse diagnóstico. Né? Então, a gente precisa realmente avaliar essa criança como um todo. Né? João, que eu vou falar na questão da família. Eu costumo muito falar assim para as minhas, né, para as mães, para os familiares dos meus pacientes. Na verdade, o que acontece? Ocorre praticamente como se fosse um luto, quando você chega com o diagnóstico. Né? Com o luto, por que você vivencia esse luto? Porque quando você gera uma criança, você fica naquela ideia, meu filho vai nascer perfeito. Eu falo por experiência, também já passei por isso, né? Então, é um choque quando você já recebe o diagnóstico, né? Seu filho é autista. Então, você perde essa questão. Não é que você deixa de amar seu filho, mas você não enxerga mais aquela questão, meu filho vai ser perfeito. Justamente pela questão da sociedade. Não pela questão da família, não pela questão do amor, mas pela questão da sociedade. O que essa criança vai vivenciar lá na frente. Né? Então ocorre, eu falo muito para as mães, é como se fosse um luto.
né? Até você entender, buscar, conhecer, demora um pouco para você gerir aquilo, né? Infelizmente também acontece de muitos pais não aceitarem o diagnóstico. Inclusive aconteceu recentemente, né? Uma conhecida, ela está suspeitando que a filha entra dentro das características autistas. Foi conversar com o marido falou para que ela vai procurar doença para a menina, para a filha, né? Então, não é procurar doença. É que se realmente ela estiver dentro do espectro, sim, ela necessita de um acompanhamento. Tudo bem que nos primeiros momentos ela não apresentou um atraso na linguagem, não apresentou a dificuldade escolar, mas em alguns outros momentos ela vai necessitar de uma ajuda, por exemplo, do psicólogo, né? Pela questão comportamental, pela questão de socialização. Então, infelizmente, a gente encontra as duas faces. Tanto a questão de procurar enxergar algo que não existe e a outra face de querer tapar a visão e não querer enxergar que realmente há um problema. E qual é a prevalência do autismo na população? E aí eu quero trazer mais para a nossa realidade aqui do nosso município, vocês que estão trabalhando. Quanto à questão de números, fica muito difícil da gente trabalhar hoje, sabe? 77 milhões de pessoas no mundo eles são diagnosticadas com autismo. Tem a questão da prevalência, que é de a cada 4 autistas, 3 são meninos, né? Só que aí é uma coisa muito nova, porque a atualização da Classificação Internacional de Doenças aconteceu, ela foi colocada em voga agora em fevereiro de 2022. Então, quando a gente vai pegando, por exemplo, adultos, por exemplo, com autismo, né? Não era falado, tem autismo, tem inclusive um tal de um Ricardo, que ele é não sei se você já ouviu? Sim, é famoso na internet. Ele é autista e ele é o que a gente chama de autista clássico. Ele apresenta as estereotipias que é aquela de autismo mesmo. Só que não era falado sobre isso na época dele, né? Então o quadro dele, o CID dele era outro. Então já não estaria fazendo parte dessa pesquisa aí, né? Então está sendo feitas muitas atualizações muito rápidas e o número está aumentando mais ainda. Uma a cada 44 crianças hoje apresentam. Inclusive, também houve um crescente aumento de diagnósticos em adultos, justamente porque vai levar o filho para fazer uma avaliação e na hora da avaliação do filho ele se descobre ali dentro do espectro autista. Então tá muito comum pais hoje descobrindo o diagnóstico por meio do filho, né? Através do filho ali que procurou uma ajuda, atenção especializada, ele se identificou como autista. Recentemente nós tivemos uma atriz, a Letícia Sabatella, ela agora acho que 50 anos, se eu não me engano, que ela está no momento. Ela descobriu no ano passado, se identificou dentro do espectro autista no ano passado. Então, observe, com 50 anos de idade, ela conseguiu entender por que ela tinha dificuldades em certas situações. Né? Então, tá muito comum. Assim, pelo censo do IBGE, o último foi em 2023, atualmente há 5 milhões de autistas, 5 bilhões de autistas no Brasil, né? Só que nós estamos levando em consideração aquele autista que já foi diagnosticado. Já tem. Né? E aqueles outros autistas que ainda não têm um diagnóstico. Sim. E estão com outro diagnóstico, né? Também. Ou seja, esse número pode estar bem maior. Creio eu que seja bem maior. Aí é que tá a questão de a gente fala que todo mundo é autista. Dentro de, quando pega toda essa classe lá que tinha transtornos globais de desenvolvimento e outras características também que são reconhecidas pela família TEA, a gente fala sobre modelos diferentes de ser, né? Que todo mundo é autista, porque quando a gente pega a quantidade de sintomas que a pessoa que é autista pode apresentar, por exemplo, eu vou poder fazer um psicodiagnóstico, vou colocar uma quantidade específica de sintomas que aparecem com tal grau e com tal frequência, né? E aí a gente vai estar conseguindo ter esse diagnóstico aí. Assim também como engloba uma série de fatores que podem estar diagnosticando uma pessoa com autismo. Então eu acredito que isso mais pra frente, isso vai ser só, como foi falado, uma porta de entrada pro direito da gente ser diferente, né, um do outro. A pontinha do iceberg. E aí eu quero que a Carla vai poder responder essa pergunta, que é qual é a reação dos pais, né? Quando descobre um filho autista, você com essa experiência, o que você pode falar pra gente? Como mãe, foi bem complicado. Aceitar, entender, percebia realmente assim, o que minha profissão
me ajudou muito nesse primeiro momento foi a me acalmar meu coração, entender que meu filho ali poderia ter todas as possibilidades desde que ele fosse estimulado de forma apropriada, né? Então, assim, mas eu enxergava características nele que, como eu disse, há alguns anos atrás, autista era pouco conhecido, né? Era mais o clássico. Então, eu enxergava características que as pessoas falavam pra mim que eu estava enxergando o que não devia. Que era coisa de cabeça de fono. Toda mãe fono imagina que o filho tem um pacotinho de problemas, né? Mas não era. Então, assim, procurei uma ajuda especializada para realmente entender o que estava acontecendo. Então, o primeiro momento é um choque, né? Você entender, buscar realmente e aprender sobre o assunto o máximo possível. Lógico que está sempre mudando, ocorrem muitas atualizações, inclusive como o João bate muito na tecla do CID, né? Esse CID é muito novo, então a gente nem utiliza muito. É um livrinho mais ou menos né? Desse tamanhozinho, mais ou menos. Só isso. Né? Só isso. Então, assim, tá tudo muito novo, ainda está se descobrindo muito. Hoje a gente entende também alguns fatores que podem levar ao autismo, que antes a gente não tinha uma causa, a gente ainda não tem uma causa específica, né? Mas existem alguns fatores que podem... E quais são eles? Por exemplo, pais que têm filhos acima dos 40 anos. Quanto mais velhos forem os pais, né? Tanto o pai como a mãe, pode acontecer. Não é regra, tá, gente? Pode acontecer. Pessoas obesas, né? Estilo de vida sedentário. Então, todos esses fatores ambientais estão relacionados. Mas, volto a dizer, não existe uma confirmação que seja isso, né? Porque tem os fatores genéticos, tem os fatores hereditários. Então, é todo... Essa questão dos fatores ambientais é importante a gente levar em consideração, porque uma criança ela pode apresentar algum tipo de déficit de atenção lá dentro da gestação dela, lá no 3º mês já está começando a ser construído seu cérebro e a parte central do seu corpo. De repente, a mãe pode fazer uso de álcool e outras drogas, né? Pode ter algum tipo de trauma muito grande, pode ter algum tipo de problema na gestação. E essa criança, ela nasce com uma predisposição de ter algum tipo de característica que possa estar associada a uma estereotipia do autismo, né? Então, aí já tem toda uma questão que é ambiental, mas antes da criança ter nascido. E isso aí a gente também já pode levar em consideração. Isso de que ela estava falando sobre os pais... Uma das coisas que eu sempre faço questão é de estar conversando com os pais no final de todo atendimento. Para saber o que foi, né, o que aconteceu. Lá na PAI, que eu trabalhei em Januária, foi um tempo muito bom para poder ter essa experiência e ver a necessidade de apresentação do CID aos pais. Porque quando você vai lá no médico, o médico vai lá, faz uma consulta, né, vai lá, consulta e tal, e aqui está o CID. Certo? Muitas vezes não é aquela clínica tão aberta que chega para poder discutir com os pais, para poder falar o que se trata isso, né? E aí, de acordo com o que vai passando o tempo com o filho com a gente na clínica, a gente pode estar colocando os pais cada vez mais dentro dessa clínica do filho. E aí a gente vai apresentando aos pais, eles ficam mais tranquilos, né? Inclusive, o filho de Carla é um menino espetacular, ele é maravilhoso, um menino muito bacana. E é aquele que você fala assim, esse menino ele foi estimulado. Esse menino ele tem filho de fono. ele é claro, sabe? Porque é muito bem desenvolvido, tem uma questão de assertividade muito grande, muito bacana ele. Então dá pra gente poder identificar, dá pra gente poder saber, essa criança ela foi estimulada e ela tá bacana e tá cada vez mais. E no caso você poderia usar ele como, não sei se a palavra seria exemplo, até para trabalhar outras crianças? A questão de exemplo é muito complicada porque dá para poder saber que é uma pessoa, uma criança com autismo que foi estimulada. Só que a forma de estimulação vai depender da estereotipia que ela apresentar para a gente dentro do consultório. E o nível também da questão que a criança se encontra. Isso. Por exemplo, se ele tem uma deficiência intelectual ali associada com autismo... O severo, né? A gente vai considerar que mesmo com os estímulos... Não vai conseguir. Em alguns aspectos ela não vai conseguir avançar. Então, nem todos os aspectos a criança vai conseguir ali, né, um sucesso. É porque, por exemplo, tem a questão de a criança, ela não tá pegando direitinho, igual nós falamos, né?
porque tem um comportamento muito embotado, ou então porque tem a hiperatividade. Ao invés de estar prestando atenção no que está fazendo aqui, inclusive tem muita criança que é assim, eu acredito que Miguel seja até assim também. Ele tá com aquela hiperatividade, vai fazer a atividade, ele faz a atividade bem feita. Só que depois ele quer correr, ele quer brincar, ele quer pular. Quer gastar aquela energia ali acumulada. Que ainda tem, que é muita. Só que ele é funcional. Ele teve aquela função bem elaborada. Agora, uma pessoa que tem deficiência intelectual, como nos outros casos do grau severo, os 40% lá, mesmo que exista uma estimulação muito específica, ela não tem condições de fazer. Aí é uma questão que já é uma deficiência intelectual e não uma questão que é de um tipo de estímulo específico que é feito com a criança que tem capacidade de fazer isso. Então, por isso é importante, de novo, a gente lembrar que autismo não está associado diretamente à deficiência intelectual. Ô, Carla, e voltando à nossa pergunta sobre a mãe de autista, depois da descoberta e ao longo do tempo você lidando com isso, hoje como que você... Tá leve, tá mais leve, aceitar. Hoje eu entendo que meu filho tem todas as possibilidades possíveis, ele é estimulado, continua sendo estimulado a todo momento, então assim, tá mais fácil. Né? Encontrei profissionais também que me ajudaram a compreender, entender um pouquinho sobre essa questão do papel da família, né, dentro do espectro autista. Então hoje tá mais tranquilo, tá uma carga mais leve de ser levada, né? E você se vê como um instrumento que possa ser o seu exemplo para que outras mães, outros pais possam saber lidar com essa questão também? Não, não me considero exemplo. Não exemplo exatamente, mas que você possa dar a sua experiência para que os pais possam ficar mais tranquilos. Sim. Assim, na verdade, o que acontece, todo paciente que chega para mim, eu coloco minha história, porque eu gosto muito de me identificar, né, com o meu paciente, com a família. Eu gosto que eles entendam também o meu lado como mãe. Então, assim, mais exemplo, né, é um pouquinho difícil. Mas assim, é uma mãe que estimula ele, tipo, né? Bacaninha, que nunca parou, que sempre tá ali, né? Não, mas é complicado essa questão justamente pela questão do nível da criança. Então a gente usa como exemplo, olha, se você fizer isso, você vai conseguir sucesso em tal área, mas precisa ser estimulado. Então vai depender muito, a gente bate muito na tecla, depende muito do nível que aquela criança se encontra. Né? A gente também, eu não vou dar falsas esperanças para a mãe, geralmente chega, meu filho vai falar, né, aquele autista não verbal, meu filho vai falar. Eu falei assim, olha, não sei, não tem como eu saber, né? A gente não tem como saber. Inclusive, existem muitos casos de autistas não verbais que foram falar com 10 anos, com 12 anos, então não existe uma regra, né? Então, o que eu falo é procurar realmente uma ajuda especializada e estimular desde cedo, né? Desde que procure ajuda especializada. E João, e aí como é que é feito o trabalho de inclusão das pessoas autistas na sociedade? A gente sabe que, infelizmente, ainda existe a questão do preconceito, do bullying. Como que é feito o seu trabalho específico para esse tema? Ultimamente, como eu falei, eu trabalhei no CER, né, que é o Centro Especializado em Reabilitação, do Jogo de Deficiência, e já são feitos os projetos que são próprios da APAE, né, que tem as datas comemorativas, tem a fala com o público, inclusive os trabalhos que são feitos lá dentro de sala de espera humanizada, e os projetos que são específicos de lá. Hoje, na atenção primária, a gente faz o que possível dentro de grupos que a gente tem que fazer com uma equipe multidisciplinar daqui do município. A gente tenta falar isso também desde qualquer grupo que a gente faça, seja de planejamento familiar, seja de grupo de gestantes. A gente já vai tentando introduzir esse assunto dentro de qualquer tipo de situação que a gente possa, porque esse é o serviço da atenção primária também. Dentro do hospital, quando tem alguém lá na maternidade, por exemplo, ou uma criança que foi internada, está na pediatria, a gente pode identificar ali direitinho, vamos fazer um estudo mais específico sobre isso. De repente, pode ser que a gente faça um encaminhamento para um outro profissional para que ele vá fazer uma avaliação. Né? Então, a gente tenta, de toda forma, introduzir esse assunto para a sociedade. E hoje a gente tem um programa que se chama Saúde na Escola, um dos temas é justamente sobre bullying. Então, a gente aborda, né, todos os tipos de patologias, quais seriam as consequências desse bullying, né, o porquê dessas crianças
costumam provocar o bullying, com a sensação da criança que sofre algum tipo de discriminação. Então a gente busca sempre estar trabalhando dentro das escolas também, desde as crianças menorzinhas até os adultos. E é bom falar sobre esse tema porque muita gente ainda acha que o bullying é mimimi, né? Ele mata. Exatamente, era isso que eu ia falar. Nós tivemos, infelizmente, esse caso que ocorreu nessa semana da criança, né? Uma criança autista. Adolescente, que autista. acabou vindo a falecer na escola por conta de sofrer bullying, né? Sim, sim. Então, assim, eu ainda não tive acesso total ao caso, mas pelo que eu li, a escola não tomou providências com relação a isso. Então, a criança foi levada até o banheiro, sofreu diversas agressões e veio a falecer uma semana depois. Infelizmente, é o que está acontecendo. Quando a gente não tem casos de agressões físicas, né, tem as agressões psicológicas, e aí também vem a questão do suicídio. Então, o bullying realmente ele mata. São ações que precisam ser cuidadas, olhadas de perto, né, e realmente tomar alguma providência. Só o falar, eu creio que necessita realmente de uma punição mais severa. Sim. Né? Se deixar só na questão do falar, eu acho que vai permanecer como nós estamos. Impune, né? E aí a gente está falando do bullying no autismo porque é o nosso tema específico, mas o bullying existe em diversas várias outras esferas. Né? Diversas. Né? Tanto na questão física, se a criança tem um cabelo cacheado, se ela tem uma pele negra, né? Se usa um óculos, se usa um aparelho, então sempre vão encontrar alguma característica ali para poder provocar, né? A questão do bullying mesmo. A questão do autismo pode ser uma coisa específica também, porque essa forma de lidar com o mundo, ela pode trazer mais dificuldade ainda do sujeito apresentar que está sofrendo bullying. Sim. Né? Nós temos lá no nosso sistema límbico, lá na parte central do nosso cérebro, que é responsável pelas nossas emoções. A gente recebe essa informação, que é muito ruim do meio, a gente sente ela e manda ela lá para o nosso lóbulo frontal, onde tem as células espelho. Geralmente o autista, ele tem uma disfunção nessas células espelho, então muitas vezes pode ser que aconteça de eu te amo, e você receber um tapa na cara, um puxão de cabelo. A forma com que ele passa isso para o mundo pode não ser funcional. Então, já existe essa disfunção, né? E quando passa pelo processo de bullying, muitas vezes ele apresenta outros tipos de comportamento que vai parecer que são problemas somente da criança. Como, por exemplo, um nível de convulsão muito grande, né? Mesmo com comportamento embotado. Automutilação, então tende a ser mais grave exatamente pelo fato de ter uma confusão maior ainda, de não saber como falar para o outro que está passando por esse processo, né? Então isso é muito perigoso. E existe um padrão a ser seguido no tratamento do autismo, dos autistas? Não. Muito por conta daquilo que você falou, da singularidade, né? De ser uma coisa muito única de cada indivíduo, né? A gente trabalha, na verdade, em cima da dificuldade que aquele paciente apresenta. Por exemplo, nem todo paciente que é autista, ele vai passar com fono, vai passar com psicólogo, né? Vai necessitar de uma ajuda de uma medicação. Então, a gente vai avaliar a singularidade daquele indivíduo. Né, de acordo com as dificuldades que ele apresenta, a gente encaminha para os profissionais que é necessário aquele acompanhamento e também a gente molda ali a terapia que vai ser necessária para ele, tá? Mas desde que eu te falei, necessita de uma avaliação para a gente poder, né, fechar realmente qual modelo de terapia que vai ser necessário para aquele paciente. Então não existe regra. No autismo a gente não tem uma regra, né? E mesmo assim, quando a gente é estudado um modelo de terapia, às vezes não funciona. Então a gente tem que ver ali, estudar aquele paciente, ver o que realmente vai funcionar com ele, o que vai dar certo e modificar todo o que a gente, né, toda a abordagem que a gente havia já planejado. De então, acordo com a evolução de cada quadro, todos os dias, a cada dia um pouquinho, a gente vai tentando chegar até o máximo possível. Bacana. A gente está no mês, né, da campanha do Abril Azul. Existe alguma programação específica para acontecer na cidade, ou já aconteceu, afinal nós estamos dia 20, ainda temos mais 10 dias do mês, como é que está com relação Na verdade, a isso? Para esse mês a gente não teve como elaborar uma campanha, porque nós vimos
agora de um movimento de saúde e movimento, então, né, ficou meio complicado, mas a gente tem sim, na verdade, a questão do autismo, a gente não deveria abordar apenas no mês de abril, tem que ser abordado o ano inteiro. Sim. Então nós temos planos, creio eu que pro meio do mês, mais ou menos, meio do ano, né, mais pro final do ano, a gente abordar com os professores, realmente fazer um curso voltado a professores, né, como abordar crianças, tanto autistas, vamos usar agora o termo atípicas e não atípicas, né? Para não deixar muito estigmatizado, né? Então, vamos trabalhar essas questões também com os professores. É o nosso objetivo, ainda estamos estudando, planejando como que nós vamos abordar. Fazer uma estrutura fazer uma coisa bem bacana, um curso bem legal para realmente revolucionar a educação do município. O que foi feito até então foi dentro desses grupos que são de saúde na escola. Como, por exemplo, eu fui em 2 escolas à noite na zona rural para poder falar sobre o assunto. Aí nós tivemos palestras, né, que é o que a gente faz, que é específico no mês. Mas isso a gente faz todo ano. Isso aí a gente está querendo aumentar mais esse hall aí de conhecimento e a intensidade dele também. Bacana, gente, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando aqui, este é o podcast Trocando a Ideia, hoje recebendo o psicólogo João Rafael e a fonoaudióloga Carla Joane. A gente está abordando o tema do Abril Azul, que aborda a campanha sobre o autismo. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook, pessoal elogiando aqui, tá? O nosso bate-papo. Tem o pessoal nos acompanhando também pelo aplicativo. A gente está chegando ao final, mas antes eu queria deixar o espaço, a gente estava falando em off, né? Que você tem alguns projetos aí para apresentar, fica à vontade. Então, pessoal, no mês de maio, dia 18 e 19 de maio, eu e Marinete, que é a responsável pelo setor de aleitamento materno aqui do município, nós vamos estar desenvolvendo um curso justamente para cuidadores não, desculpa, gente, para trabalhar com aleitamento materno, né? Quem tiver o interesse pode entrar em contato comigo ou com Neta, né, para ser um consultor de aleitamento materno. Então vai ser nos dias 18 e 19 de maio. Temos um precinho especial para quem é estudante, né, para quem é profissional. Então, só procurar, né, e receber todas as informações. Você quer deixar um telefone de contato? Olha, meu telefone... Uma rede social? Sim, minha rede social é Carla Joane Fono, @CarlaJoaneFono, ou também tem Carla Joane, tá? Carla Joane, e também tem a do Instagram do curso, que é amar.mentar.curso. E meu telefone é 98412-5175. E também a questão do curso que a gente vai fazer, mas nós vamos planejar, não tem uma data específica, mas fiquem ligados que logo, logo nós vamos passar várias informações. O curso será sobre a questão mesmo de aleitamento, para professores, sobre educação especial. É porque a gente está tendo muita demanda relacionada à pessoa com deficiência dentro da atenção primária, inclusive, né? E aí a gente vê sobre algumas questões em que a gente pode estar tentando ajudar quanto à estimulação e preparação para os profissionais da educação relacionados à reabilitação, né? Formas de reabilitação para a pessoa com deficiência, que é um público que já existe dentro da escola. E a gente está tentando montar esse projeto aí e vai sair logo. Logo, logo vocês vão receber informações. Bacana demais. Então a gente está chegando ao final. Agradecer a todos que nos assistiram, nos acompanharam aqui. Agradecer a Carla, ao João por ter aceito o nosso convite. Que possa voltar mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos também, né? Só receber o convite. Gente, muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Bom final de semana a todos.